Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quem está feliz esta noite, dê glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Quero agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por estar pela segunda vez a ministrar a poderosa palavra do nosso Senhor. Quero agradecer também ao nosso pastor, pastor presidente aqui do campo, é o pastor José Francisco, que está ali, e a sua esposa missionária Benildes. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos seus servos. Amém? Meus queridos, estamos com o tema da campanha. Creio que os irmãos já sabem muito bem. O tema da campanha é a voz do Senhor é poderosa para nos libertar. E é bem verdade que a voz do Senhor, ela é uma voz que tem poder para libertar. Salmo de número 29, glória a Deus. Vamos estar lendo só um versículo da palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Salmo de número 29 e o verso de número 4. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bendito e reina. Diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Deu glória para Jesus, irmãos. Toma o teu assento, adorando, glorificando, magnificando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu peço aí que não pode deixar sempre for musical. Amém? Amados, o livro dos Salmos, principalmente o capítulo de número 29, é um salmo em que, no seu contexto, o Salmo 29 é importante para entender o significado, a mensagem dos Salmos. O Salmo de número 29 é um salmo atribuído a quem? A um rei chamado Davi, rei de Israel. É provável que o salmo tenha sido escrito durante um período de celebração no templo que foi construído para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Salmo 29 também é um salmo de louvor, adoração, que celebra a glória e o poder de Deus. O salmo é instruído a uma forma de hino. Se nós olharmos para o salmo de número 29, você vai entender e compreender todos os significados do salmo 29. Quando você vai ler o salmo 29, pastor Francisco, ele vai dando as suas características de como ele é atribuído ao salmo. O salmo 29 é uma declaração do soberano, da soberania
de Deus sobre a natureza. Ele rege toda a natureza. Ele rege os relâmpagos. Ele rege os trovões. Ele rege a chuva. Ele é que comanda pelo poder da sua majestade e da sua voz. O livro de Salmos, irmãos, é um livro lindo, bonito de se ler. É tanto que quando você vai ler o versículo primeiro, ele conclama aos anjos, adorar ao Senhor. Mas o tema central não é adorar ao Senhor. O tema central do Salmo 29 não é o relâmpago que ele mostra. O tema central do tema não é o Salmo 29 mostrando para mim e para você que devemos adorar ao Senhor nessa noite. Inclusive é uma obrigação nossa, mas o tema da mensagem não é isso. É tanto, se você for pegar e ler a palavra do livro de Salmos, do capítulo 29 ou 29, e os versículos em diante, você vai ouvir a voz do Senhor. 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 O que é mais importante aqui não é a chuva. O que é mais importante aqui não é o céu aberto. O mais importante aqui não são as trovoadas. Não. O mais importante aqui no Salmo 29 é a voz do Senhor. Irmão, para nós entendermos isto, precisamos olhar e ver. Quem já leu o livro de Salmo 29 aqui, da campanha? Quem que já leu? Se você já leu, você vai me entender. Porque quando fala a voz do Senhor, ela atribui, ela traz, ela nos adverte 7 vezes. A palavra, pastor Francisco, voz do Senhor. Olha que o Salmo de número 29, ela aparece a palavra 7 vezes. Você vê que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Porque é importante. O número da perfeição de Deus é importante porque Ele é fiel. O número da perfeição de Deus, o número 7, é o número da perfeição porque Ele é que comanda. O número 7 é o número da perfeição de Deus porque é Ele que comanda. O número 7 significa o número da perfeição de Deus porque Ele é que faz acontecer. O número 7, ele significa o número da perfeição de Deus, porque é Ele que dirige. O número 7 da perfeição de Deus, é Ele que comanda, Ele é quem rege, é Ele é quem faz, é Ele é quem comanda, é Ele! Aleluia! A voz do Senhor é a voz que comanda, que rege toda a nossa trajetória nesta vida. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar. Olha para cá. Deixa eu trazer aqui uma exegese da voz de Deus, porque eu posso. Eu tenho respaldo, porque a Bíblia diz no Salmo 29, fala sobre 7, a palavra voz. Eu posso trazer uma exegese dentro desta voz, para você entender realmente o quanto é significante a voz de Deus para a nossa vida.
Aleluia. Mas antes, para você entender o que realmente esta voz, ela quer nos ensinar, ela quer nos instruir, ela quer nos passar. Preste bem atenção. João, capítulo de número 1. Você vai entender, para você compreender o clímax de tudo. João capítulo 1, o Evangelho segundo João, capítulo 1, e o versículo de número 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o que é que diz mais? E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pronto, acabou. O Verbo estava onde? Com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é este Verbo? Jesus Cristo de Nazaré. Olha para cá. Se o mais importante da Bíblia é a voz, João 3:16. Jesus, eu estou falando contigo, mas eu preciso que você desça lá na terra, que eu preciso resgatar um povo que precisa vir morar no céu. O que isso significa? Palavra. Para mim pronunciar uma palavra, eu tenho que abrir a boca. Eu abrindo a boca, tem que soar o quê? Voz. Jesus, João 13:16. Ide para onde? Para a terra. Para fazer o quê? Pregar a minha palavra. E a Bíblia diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu já passar uma revelação para ti esta noite, crente. A voz de Deus, ela tem poder, ela tem tanto poder, que ela pronunciou para o seu próprio Filho, e o Filho, por obediência, obedeceu. Ai, me facema da caçúria, ramaneca sebecai. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar, e para que haja libertação, precisava esta voz descer do céu para vir para essa terra. Aleluia. A voz do Senhor, a voz de Jesus, é Ele. Olha para cá. Quando falamos de voz, eu vou num livro que eu gosto muito. Quando eu estou em casa, eu prego e leio. Mateus capítulo de número 5, capítulo 6, capítulo 7, pastor Francisco, que é chamado e considerado por Jesus um dos maiores sermões da montanha, ou sermão de quê? De quê? Do monte. Sabe por quê? Porque foi ali que estuchou a voz para ensinar. A Bíblia vai dizer no capítulo 7, no versículo de número 28 e 29, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, pronto,
O que é um discurso? O que é que significa, irmão, um discurso? Significa várias palavras. Significa ensino. Discurso significa instruir. Discurso significa falar. Discurso significa palavra. Discurso significa tato, palavra que sai de sua voz. Deixa eu traduzir. Jesus, esse discurso, a multidão, e o que mais? Se admirava. De quê? Da sua doutrina, dos seus ensinamentos, das suas palavras, da sua voz. Ainda diz mais, o versículo 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Além de Jesus ensinar com a voz, ele ensinava com autoridade. E a Bíblia ainda diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus. Não. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E a Bíblia vai dizer que as multidões os admiravam. Irmãos, o sermão de Jesus era tão profundo, o sermão de Jesus era tão manso, o sermão de Jesus era tão meigo, o sermão de Jesus era tão bacana, o sermão de Jesus era tão perfeito, que as multidões ficavam com seus olhares voltados, olhado para Jesus. Eles ficaram olhando para a cara de Jesus com a boca aberta, assim: meu Deus, esse homem fala como tem autoridade. Mas irmãos, olha para cá, e Jesus dá outra coisa aqui para eles, dizendo: olha, eu ensino como tendo autoridade, mas não como os escribas e fariseus. Deixa eu traduzir para você, que hoje não é muito fácil você ensinar, você ser um homem de Deus, para trazer uma palavra essa para um povo. E Jesus, ele ensinava e o povo ficava com o seu olhar ativo, pastor Francisco. Jesus ensinava e o povo ficava com os seus olhar palpado, olhando as palavras, a pitala da boca de Cristo. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa para os libertar. Todas as multidões, irmão, era multidão, não era 10, não era 5 pessoas ou 10 pessoas, não era 100 pessoas, não era 500 pessoas, não era 1000 pessoas, irmão. A Bíblia vai dizer que era mais de 15.000 pessoas percorria para onde Jesus ia. Irmão, que Jesus sabe é esse para passar um ensinamento profundo para mais de 15.000 pessoas? Tem que ter Deus na vida, tem que ter o Espírito Santo para guiar. O pai tem que estar com ele ali, o pai tem que conduzir, o pai tem que instruir, o pai tem que levar, o pai tem que ajudar. Mas me chama a atenção uma coisa aqui interessante, sobre a ativez de pessoas na hora de um sermão. O sermão da montanha ou do monte, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, se você for pegar ele, você pode trazer até 1000 sermões desses 3 capítulos. Mas o tema da campanha é a voz do Senhor
que é poderosa para libertar. Olha para cá. Jesus estava ensinando ou não? Sim. Jesus estava orientando ou não? Sim. Jesus estava falando com eles? Sim ou não? Sim. Agora pense para um pregador ruim. Porque quando você vai ler o texto, a Bíblia diz que a multidão se admirava pelos seus ensinamentos e seu discurso. E eu me pergunto, cantora Graziela, uma honra revê-la. Veio aqui a primeira vez, preguei no vídeo, mas agora estou vendo. Graças a Deus, fico feliz em sua presença. Mas olha aqui, olha para cá. Eu fico infartado, porque eu já passei por isso. No começo do meu ministério, eu já passei por isso. E quando eu fiz o base em teologia, o médio em teologia, alguns doutores chegaram a dizer para mim: olha, você pode fracassar no seu sermão. Aí aqui, pode? Pode. Você em algum momento da sua vida, você pode fracassar, você pregando um sermão. Eu disse: mestre, como é que eu posso fracassar eu pregando um sermão da palavra de Deus? Sim, todo pregador fracassa no seu sermão, no seu discurso. Aí ele foi dizer para mim: olha, toda vez que você for pregar, você presta bem atenção no plenário, no público, no povo, porque nem todo sermão que você vai pregar vai fazer efeito. O povo vai ficar admirado, o povo vai ficar pasmado. Não. E sabe o que aconteceu comigo? A primeira vez que eu fui pregar, a Graziela conhece muito bem aquela região ali de Imperatriz, João Lisboa, ali a Sailândia, ali quando ela morava ali em Dom Eliseu, a mulher viajava mais do que avião, pregando, cantando, indo para as vigílias. Depois que veio para cá que parou um pouco, mas para lá a mulher era famosa. Olha para cá, eu fui pregar na cidade na cidade de Senador La Roque, depois de João Lisboa, no começo do meu ministério. Eu ainda me lembro o sermão que eu fui pregar. Sabe qual era o sermão que eu preguei nesse tempo? Eu preguei: Jesus nunca errou. Não, eu preguei esse sermão. Eu fui pregar nesse sermão. E quando pensar que não, já tinha irmão, era assim, ó, dormindo. E eu começando a pregar, pregando era eloquente. Eu no começo do ministério pregando, estava pregando. Quando eu olhei lá na portaria, o porteiro já estava assim. Lascou. Até o porteiro está dormindo. Eu pensando que eu nunca ia passar por isso, irmão. Do meu sermão, da minha palavra que saía da minha boca, a palavra de Deus para o público. E eu me lembro, e quando eu preguei 35 minutos, tinha 10 irmãs, tudo dormindo. Pastor Francisco disse: isso foi um balde de água fria nas minhas costas, um pregador. Como pregador, mas eu não estou mentindo. Eram poucas pessoas na igreja, e as poucas pessoas que tinha lá que eu estava ministrando, quase todas dormindo. Como é que fica um pregador? Como é que fica o pregador? Como é que o pregador vai agir? Eu me lembro que tinha a irmãzinha, a irmã Antônia. Ela era presidente do círculo de oração e ela estava na frente. E todo mundo dormindo, irmão, só estava ela. Ela estava bem com o olho regalado para mim. Pastor Francisco, regalado assim. Eu falei: irmã Antônia, olha lá no porteiro, o que ele está? Ele está dormindo, irmã, olha para trás. Ela olhava para ela nem olhava, ela ficava olhando para mim. Eu falei: irmã Antônia, olha o povo atrás de você dormindo, irmã Antônia, pelo amor de Deus, acorda esse povo. Quando eu fui perceber, a irmã Antônia estava dormindo, era de olho aberto.
Que balde de água fria para um pregador, irmão. Eu não tenho vergonha de falar não, irmão, porque eu não conheço meu ministério. Mas tem pregador que não vai pregar, que também passa por isso. Mas sabe o que é que me chama a atenção? O pastor chegou e disse, eu fui contar uma vez para o pastor, eu fui triste, irmão, eu fui cabisbaixo, não mexe com o psicólogo da gente como pregador. Eu falei, pastor, aconteceu. O que foi? Eu preguei lá em Senador La Roque. Depois que eu fiz o base e o médio de teologia, que o senhor me falou aquilo lá, que eu poderia passar por isso. Eu passei, pastor. Aí o pastor, meu filho. Conheço o pastor Francivaldo, que foi meu professor. Chegou e disse assim, meu filho, não se preocupe. Não se preocupe. Aí ele foi me explicar. Isso que eu lhe falei, pastor, hoje no carro. Ele disse, olha, não se preocupe não com isso não. Porque dentro da igreja tem muitas pessoas que sofrem de insônia. Tem delas que tomam remédio controlado e vem para a igreja, acaba adormecendo da igreja. E tem outros que passam o dia todo trabalhando no serviço pesado. E quando vem nas últimas, vem honrar. E quando chega, desaba. Fica assim não, meu filho, assim mesmo. Continue o teu ministério, vai pregando, que hora que Jesus vai te dar graça, Ele vai te dar autoridade, para quando você estiver pregando o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que tiver sentido a glória de Deus, a graça do Senhor, na sua mente, no seu coração, eles vão palpitar de alegria, porque não é você que está falando, não é você que está pronunciando, é Jesus Cristo que está atuando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas olha para cá, são 9 horas, o horário do meu ônibus voltar para Mangabeira 10h30. Eu vou ser breve, terminar aí 10 para 10h30. Olha para cá, a voz do Senhor é poderosa para vos libertar. Olha para cá. Jesus ensinava as multidões e elas admiravam. Jesus era admirado. Para Jesus era uma honra. O povo batendo palma, o povo se alegrando no discurso de Jesus, o povo ouvindo a voz de Jesus. O que saía da sua boca era ensinamento vindo do céu, ensinamento de mudança, ensinamento de libertação, de curas, de milagres, de proezas. Os discursos de Jesus, o ensinamento de Jesus era discurso para mudança de vida. Ou você pensa que Jesus parou ali no monte para ensinar 15.000 pessoas e ficar só no blá 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 blá? Você acha que Jesus ia ensinar e Jesus não ia dar uma lapada? Você acha que Jesus ia ensinar para aquelas multidões, Ele não ia dar uma chicotada? A voz tem poder para libertar, mas quem decide é você, não é Jesus. O Salmo 29 ensina que Ele tem poder sobre a natureza, porque a natureza não é humana. Não são humanas. Os humanos é quem decidem. O livro do Salmo é um cântico de louvor, em que eu, você, devemos adorar, que Ele tem poder sobre a natureza, sobre o lírio, sobre o dilúvio, fala sobre o dilúvio do tempo de Noé. Mas quando nós trazemos uma exegese da voz de Deus,
você vai entender que a voz soa, a voz vai, a palavra vai, mas Ele quer algo em volta. Você não é mãe? A Graziela é mãe, já tem filhos. Pastor Francisco tem seu filho. Você tem ou não? Você vai dar um conselho para o seu filho? Vai dar uma instrução para o seu filho? O que é que você requer do seu filho? Não é obediência? Não é ouvir? Era isso que Jesus estava ensinando para a multidão. Ele estava ensinando o reino de Deus que estava próximo para eles. Com sua voz, ele instruía a multidão que ele poderia libertar, mas isso dependia deles. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar. Porém, põe uma vírgula. Quem decide não é Jesus por mim. Quem decide não é Jesus por você. Quem decide é você. Aleluia. É você. A outra vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o Apocalipse capítulo 3 e 20. Falei, pastor, ou não? Aqui eu acho que não. Eu falei para você, quem estava aqui, Apocalipse 3 e 20, que a Bíblia diz que eis que eu estou à porta e bato. Quem é que está batendo na porta? É Jesus. E ele bate na porta, é para quê? É para entrar. E se ele quer entrar, é porque ele quer fazer morada. E se ele quer fazer morada, ele quer instruir com sua voz. Para Jesus instruir, para Jesus ensinar, precisa abrir. Precisa arrancar esta porta, esse coração de pedra. As multidões estavam lá no Sermão da Montanha, mais de 15 mil, e a Bíblia está dizendo aqui que Jesus ensinava como que tinha autoridade. E o que me chama a atenção, sabe o que foi? É que as multidões admiravam. E Jesus estava esperando um retorno. E agora? Eu já instruí, eu já ensinei, eu já falei que o reino de Deus está pertinho de vocês. Vocês querem vir? Vem. Eu já falei aqui que o reino de meu Pai, vocês estão vendo ele aqui. Venha. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: a voz do Senhor é poderosa para nos libertar, mas depende, diga, depende meu, diga eu, depende de Deus para Ele me libertar. Mano, por aí que Jesus saiu, que tem pessoas que ficam pregando por aí heresia, dizendo que a voz do Senhor é poderosa para libertar. É, liberta. Mas uma exegese, ela tem que se aplicar numa aplicação correta. Jesus não vai sair aí libertando ninguém de todo jeito, não. Jesus não é invasor. Jesus, ele é educador. Ele é educado. É Ele que ensina. É Ele que instrui. É Ele que fala. É Ele que rege. É Ele que predomina. É Ele que fala tudo. Mas quem decide é você e eu. Olha para cá. Olha o que aqui diz o versículo aqui. Do capítulo de número 7. Versículo de número 24. Olha o que Jesus diz. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras. Aí. Entendeu?
O que é que Jesus está querendo dizer para eles? Lá no versículo 28 e 29, que a Bíblia diz que aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as multidões se admirou de sua doutrina, do seu ensino, de sua palavra, da sua voz. Aí é agora que Jesus vai falar. Agora é a hora que Jesus vai pegar pesado. Agora é a hora que Jesus vai pegar feio. Para quem realmente quer ser liberto. Olha para cá. Olha o que é que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas, vou traduzir, estas minhas palavras, e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Entendeu, meu jovem? O segredo não é só. O segredo não é só ouvir, irmão. Eis que eu estou à porta e bato. Está lá dentro, está só ouvindo. Está ouvindo a voz do mestre, mas está lá dentro só ouvindo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele está dizendo: ei, que estou à porta e bato. Se alguém que está aí dentro ouvir, abra. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar, porém, só se eu quiser. É porque tem um bando de pregador por aí. Ei, Jesus está libertando, ei, Jesus está libertando. Sai, demônio, sai, não sei o quê. Coitado, rapaz. O indivíduo nem se arrependeu dos seus pecados, nem ouviu um sermão plausível, uma palavra poderosa dessa daí, e depois fica pregando heresia por aí, irmão. Apocalipse 3 e 20. Jesus, quando ele quer libertar uma pessoa, é a pessoa que tem que abrir. Ouve. Ei, fica de pé. Vem aqui, fica de pé. Tu é o lado de dentro, e eu sou Jesus. Eu sou Jesus, vou bater. Ei, eu sou Jesus. Abre a porta. Se não tem como eu trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Tu virando as costas para mim. Ei, eu sou Jesus. Abre a porta. Não. Então sente. Olha para cá. Olha para cá. Jesus estava dizendo para a multidão, olha para cá, estava dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pergunta é, que casa? Que casa? A Bíblia está dizendo que ele edificou a sua casa na rocha. No livro de Apocalipse ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro na tua casa. A casa é a tua vida, é o teu altar, é o teu ser, é o teu entendimento. Se você acredita, Deus vai. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar. Só liberta se eu quiser. É igual um marido dentro de casa com a mulher.
Não tem um marido dentro de casa com a mulher, quando dá aquela briguinha? Aquela coisa, porque todo marido e mulher briga, tem aquela discordância, né? Quando um quer ser mais autoritário do que o outro é horror para lá, para cá, é horror para ali, horror para lá. Aí não vai, meu filho. Um tem que ceder. E Jesus está querendo dizer assim: meu filho, ceda, abra. Eu preciso fazer morada. Se você só quer, não quer. Assim é demais, irmão. Oh, gente, que negócio é esse, irmão? Vamos aqui. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio a chuva, deram contra esta casa, contudo ela não caiu, porque ele e ela ouviu a minha voz, obedeceu e permaneceu firme. Permaneceu firme. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado: como permanecer firme? Diga para ele: como permanecer firme? Estou terminando. Eu perdi o olho. Olha para cá. João, Apocalipse 3:20. Quem não veio naquele dia que eu preguei aqui, eu vou lá aprender. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro em sua casa, eu cearei com ele, e ele... A pergunta que não quer calar é: Jesus bateu na porta para quê? Não, eu quero ouvir. Para quê? E por que ele queria entrar? Fazer morada. Certo? Então essa palavra, posso chamar ela de quê? Palavra positiva, porque ele quer entrar. Você não acredita não? E por que tu recusou? Eu não quero Jesus. Você quer ele agora? Olha, irmão, Jesus ele bate como estava batendo na porta do coração aqui em Mateus capítulo 7 e no versículo de número 24 para as multidões. Eu estou batendo na porta do coração de vocês. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro e faço morada em vocês. Eu vou cear com vocês e vocês comigo. Mas abra! Tinha dois grupos, irmão. Alguns estudiosos dizem que teve dois grupos. O grupo aceitaram a Jesus, outro grupo não. O grupo que aceitou Jesus foi esse grupo aqui, que ouviram e obedeceram. Diga para o seu irmão: pastor Fábio, e a palavra negativa? Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua, eu cearei com você e você. Palavra negativa. Por que Jesus bateu? Porque ele queria entrar. Palavra negativa. E por que ele queria entrar? Não, é porque ele queria parar de bater. Que quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele não bate mais. Ele já está fazendo morada. Ele já libertou. Ele já curou. Ele já salvou. Já fez milagre na vida, no meio da tua casa, no meio dos teus parentes. É por isso que ele parou. Porque ele já está servindo a Jesus. Aleluia. Esse sim que abre o coração, que deixa Jesus entrar para fazer morada. Jesus nunca mais vai bater na porta do seu coração, porque ele já está dentro do seu coração. Aí Jesus continua batendo. É nesses daqui, ó.
Vai encerrar. Vai para cá. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, a areia. E aí, mané, tu vai lá ou não? Edificou a casa sobre a areia. Jesus está ensinando uma coisa, eles estão aplaudindo, eles estão admirados, eles estão fascinados, e na hora entra aqui e sai para lá. Aí vem a chuva e dá conta a casa e o arrebento é grande. Por quê? Porque Jesus não entrou. Então deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, minha querida. A voz do Senhor é poderosa para nos libertar, porém só liberta quando eu dou lugar.